Olá, eu sou a doutora Esther, da Clínica Andrade aqui em Uberaba, e hoje a gente vai voltar a abordar o tema da síndrome do intestino irritável. Então hoje nós vamos falar do diagnóstico e como tratar para você ter melhor qualidade de vida. Então vem com a gente para você entender um pouquinho melhor. No vídeo da semana passada, a gente falou sobre os sintomas que os pacientes vão ter se eles têm síndrome do intestino irritável. Então vamos relembrar um pouquinho aqui. Eles vão ter dor abdominal, cólica, alternância de diarreia ou constipação, flatulência importante, distensão abdominal, sensação de evacuação incompleta e melhora total ou parcial da dor abdominal após as evacuações. Toda vez que a gente tem um paciente com a síndrome do intestino irritável, é importante primeiro a gente investigar causas de doenças orgânicas, que são passíveis de tratamento ou cirurgia. Por quê? Senão a gente pode negligenciar. Então, sempre a gente tem um paciente desse, é importante fazer um exame físico completo, exames de imagem, exames laboratoriais, colonoscopia com biópsia. E em alguns casos, dependendo da queixa do paciente, é importante a gente fazer a pesquisa de supercrescimento bacteriano, né, para a gente poder excluir essa causa de distensão, flatulência importante, tá bom? Excluindo tudo isso, a gente fez todos os exames, fez as colonos, fez tudo e tá tudo normal, a gente pode fechar o diagnóstico do paciente como síndrome do intestino irritável. Como que eu posso tratar esse paciente, né, que tem a síndrome do intestino irritável? Então, inicialmente, eu vou separar esse quadro em pacientes com diarreia e depois com constipação e depois eu vou falar de uma forma geral, tá? Então, os pacientes com diarreia, a gente tem que dar medicamentos que vão aumentar a formação do bolo fecal e diminuir os movimentos peristálticos. Então, é importante o paciente ter uma dieta com fibras, mas menos fibras que são insolúveis, porque as fibras insolúveis, a gente já falou isso num vídeo anterior, elas aumentam a motilidade do intestino, e não é isso que nós estamos procurando. Em alguns casos refratários, a gente tem que usar antibiótico por um período menor de curto, para poder estar tratando esse paciente. Nos pacientes com constipação, a gente vai fazer o contrário, nós vamos dar fibras, né, para o paciente poder aumentar o trânsito. Então, aqui é interessante usar a fibra insolúvel, porque ela vai aumentar a motilidade e vai puxar mais água para as fezes para ter aumento da motilidade intestinal. Alguns laxativos osmóticos também são importantes, como leite de magnésia, lactulose, para poder puxar a água e aumentar também o trânsito do intestino, para que o paciente consiga evacuar. De uma forma geral, o que todos os pacientes, né, que têm síndrome do intestino irritável, eles podem fazer para melhorar, né, o quadro deles de desconforto abdominal e sintomas importantes? Diminuir o teor de gordura, né, na alimentação e aumentar as fibras, né, mas evitar aquelas fibras que produzem mais gases, ou nos pacientes que têm diarreia, igual eu falei anteriormente aqui, que aumentam o trânsito do intestino. Evitar bebidas alcoólicas, evitar café, mascar chiclete ou chupar balas que tem muitos conservantes que contenham sorbitol, né? Evitar leite, derivados, açúcar, alimentos picantes e com muitos conservantes. Programas diários de exercício físico, não fumar e fazer uma psicoterapia ou alguma outra forma de técnica terapêutica para poder auxiliar o paciente e diminuir o transtorno de ansiedade dele. Podemos também usar os antiespasmódicos. Em alguns pacientes tem boa resposta o uso dos antidepressivos tricíclicos também. E nós podemos fazer com que o paciente use de 4 a 6 semanas também a tabela dos food maps, que a gente vai colocar aqui logo após essa fala, para vocês conhecerem e verem um pouquinho sobre ela. Fazer uma lista dos possíveis alimentos também que te dão mal-estar, distensão, desconforto abdominal, para que você possa evitar de usá-los. Toda vez que eu atendo um paciente no consultório que tem síndrome do intestino irritável, a maioria dos questionamentos são vários, mas são muito repetitivos. Então eu vou colocar alguns aqui, e se você em casa tiver algum outro que eu não falei aqui, você pode colocar que eu sempre estou respondendo, tá? A síndrome do intestino irritável não causa câncer. Os alimentos evitados são aqueles que eu disse anteriormente já. Não tem cura, mas nós usamos administrar os sintomas. Então a gente usa aquelas medicações que eu falei anteriormente, às vezes o uso de um antidepressivo, e o paciente analisar quais são os alimentos que ele come que pioram o quadro.
né? Os pacientes precisam fazer uma mudança de estilo de vida e alimentação para que ele melhore a qualidade de vida dele, né? Senão não adianta nada ele ficar vindo no consultório, tomar medicamento, mas insistir no uso dos alimentos que ele vê que causa mal para ele, né? Que não melhora o quadro dele. Então é importante o paciente ter essa conscientização da mudança do estilo de vida e alimentação. É importante o paciente entender também que na fase mais intensa dos sintomas é importante ele fazer o uso das medicações. Em particular, eu tenho uma regra aqui no meu consultório que eu uso por um determinado tempo. Peço para os pacientes manterem o uso por esse tempo e depois eu retiro. Porque tem paciente que questiona, doutor, eu vou usar essa medicação para a vida toda? Não, não vai usar para a vida toda. Mas nós vamos usar até a gente ver que você está melhor, que você está tendo um melhor controle dos seus sintomas. Já conseguiu identificar quais são os alimentos que te pioram, e aí a gente vai retirando gradativamente, para que você não volte a ter os sintomas. Em algum momento isso vai voltar a ter, você vai voltar a sentir? Sim, lógico que vai. Aí a gente reintroduz a medicação para poder aliviar os seus sintomas, né? O importante é o paciente entender que ele vai passar por períodos longos de melhora, mas ao mesmo tempo com essa melhora, ele vai voltar a ter esses sintomas se algo diferente acontecer, algum problema emocional ou algum quadro intestinal, ou em algum momento se ele comer alguma coisa que não vai cair bem, que está relacionado aos alimentos que ele não tinha identificado, mas que faz mal para ele. Então é importante o paciente ter isso na cabeça, que ele vai oscilar. Essa é a tabela do Food Maps. Você pode ver que ela tem uma parte em que fala para você evitar os alimentos, comer de forma moderada, e a outra é a forma livre, que você pode comer à vontade. Então é interessante que o paciente siga essa tabela de 4 a 6 semanas, para que ele melhore os sintomas e depois gradativamente vai reintroduzindo alguns alimentos para ele conseguir ver se aquilo faz mal ou não para ele. Não dá para introduzir tudo de uma vez, senão ele não vai conseguir entender o que está fazendo ele sentir mal ou não. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os seus amigos, ajude nós da Clínica Andrade a divulgar mais informações para que mais pessoas possam ter melhor qualidade de vida. Deixe seu comentário aqui também que eu estou sempre respondendo e tirando as suas dúvidas. Até semana que vem!